Alejandro. 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 Como é que é vendas em inglês? Em espanhol. Ventas. 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 Alejandro Ventas. Alejandro. Sales. Sales, né? Alejandro Ventas. Oscar Lima, parceiros aviadores, estamos começando aqui mais um episódio do canal Piloto. Eu sou Alexandre Salles e estou aqui hoje com o Anderson Rafael, que é o homem das 1000 profissões. Já foi comissário de voo por quantos anos, Anderson? 9. 9 anos. É autor de livros de aviação e também de romance e atualmente está voando como primeiro oficial de 787 no Oriente Médio. Então, Anderson, esse episódio em si eu gostaria de tratar exclusivamente sobre a aeronave que você está pilotando. Quando a gente começou a ler sobre a aeronave durante o desenvolvimento dela, sempre houve aquela propaganda da Boeing sobre o quão moderna essa aeronave seria. E para nós leigos que pilotamos apenas aeronaves da aviação geral, a gente só consegue ver a diferença estética do lado de fora ou no máximo sobre que materiais a aeronave é construída, né? Mas para você, a pessoa que pilota a aeronave, o que difere ela de, por exemplo, o 737 que é tão popular aqui no Brasil? Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Oscar Lima Alpha, que engloba os 3 períodos, mais a madrugada. O 787 ele é um avião que ele foi construído muito voltado para o conforto, tanto dos tripulantes quanto dos passageiros. Então ele tem uma altitude de cabine mais baixa, o ar dele é mais úmido porque é um avião construído com materiais compostos, então ele não tem tanto problema de lidar com a umidade quanto um avião feito de metal. E a questão toda do automatismo dele, todos os sistemas são muito mais automáticos do que de um 737, então a carga de trabalho para os pilotos é menor. Os comissários com quem eu converso também gostam muito do avião, dizem que ele tem bastante espaço para trabalhar. E os recursos que ele tem de entretenimento para os passageiros também são bastante bons. Então essas são as principais diferenças que você vê assim, já de cara quando você chega no avião. Ele tem, não dá para chamar de pé direito, mas ele tem um teto alto. É bem espaçoso, tem a questão das cores, que mais tarde quem voa o 737 viveu, que foi a questão do Sky Interior, que é um tipo de decoração, de iluminação, que vem do 787. Então isso são coisas que, a questão, por exemplo, da cabine mais baixa e da umidade, são coisas que você chega do voo mais descansado e você nem entende direito por quê, e muito é por causa disso, né? E tem a questão também de que é um avião que não tem bleed. Então isso faz uma diferença monstra, porque todo o ar que a gente respira dentro do avião e que ele é usado para pressurizar o avião, ele é um ar que vem de compressores e não do sangramento do motor, como é na grande maioria dos aviões de linha aérea. Hoje em dia eu realmente até não sei de nenhum avião de linha aérea atualmente que não use bleed além do 787. Por isso que é um projeto que demorou para ficar pronto, chegou com atraso, mas que hoje se prova uma tecnologia madura e que tem tudo para continuar revolucionando o mercado como está fazendo. Um grande salto que a gente vê quando uma empresa lança uma nova aeronave é na parte também dos aviônicos. Então nessa parte de, por exemplo, da navegação, você chegou a notar alguma grande diferença em relação à navegação que você fazia no 737? Ou seja, a aeronave facilitou a vida do piloto em algum sentido? Com certeza. O 737NG, né, que foi o que eu voei, agora está vindo o MAX, ele já tem muitas coisas maravilhosas em termos de aviônica e já consegue fazer muitos procedimentos bastante incríveis, assim, mesmo para a categoria dele. Agora, o 787 ele leva isso para um nível mais alto, né? Então você tem a aproximação de BES, que a gente chama, que é baseado em GPS, mas que te deixa em mínimos tão baixos quanto um ILS. Tem a questão do IAN, que é o Integrated Approach Navigation, que você faz uma aproximação de localizer, um RNAV, da mesma maneira que você faria um ILS, você só aperta Approach, ele cria uma rampa virtual a partir da cabeceira e ele segue essa rampa. Ele tem um localizer fake e um glide slope fake, que é o FMC que produz. E é uma tecnologia que não é exclusiva do 87, né? O 350 até 320 tem algumas coisas em comum. E na questão do próprio FMC, assim, você tem mais páginas, você tem mais recursos, você tem mais páginas de fixo, por exemplo, a página de progress é mais completa, então tem bastante coisa nesse sentido que ele traz, sim. Pro lado da empresa em si, eu vi em algum local especializado, não sei se foi exatamente no Lito, né, no Aviões e Músicas ou algum outro portal, que ele falou como a aposta pro A380 foi algo não muito bem aceito pelas empresas, né, ao longo do tempo, e que hoje, se uma empresa for investir, ela prefere muito mais investir o seu capital numa aeronave como o 787 do que numa gigante como a 380. Aí o leigo pode pensar, mas por que isso acontece? Porque cabe muito mais gente no 380. Então por que pro lado da empresa acaba sendo financeiramente mais vantajoso apostar no 787?
Eu acho que é uma questão de perfil do passageiro, do tipo de viagem que o passageiro quer fazer hoje e da questão da rota mesmo. Eu acho que o 380 ele é um avião muito bom, mas que ele chegou, vamos dizer, 20, 30 anos atrasado. Se ele tivesse chegado na época do 47, ele teria sido um sucesso talvez até maior que o 747. Mas hoje em dia, as pessoas querem ir direto ao destino delas. Elas não querem mais voar para um lugar, fazer conexão, para voar para outro lugar, fazer conexão, para depois chegar no lugar. Então, nesse sentido, você tem... E elas querem mais horários também, mais opções de horários. Então, nesse sentido, fica muito mais difícil encher um avião. E aí um avião que tem o alcance que o 787 tem, que é um alcance semelhante ao do 77, só que leva muito menos gente, leva aí o 7878, que leva aí 250 e poucos passageiros, até o 787-10, que leva cerca de 300, ele tem um espectro bom e com uma economia absurda, porque é um avião bimotor, né? Bireator. Então ele gasta o dobro do combustível de um 737, só que ele leva 3 vezes mais o peso. Isso faz com que ele seja um avião muito interessante. O 787 ele foi um avião que foi criado muito para abrir rota, né? Você, vou testar uma rota para tal lugar. Aí você abre aquela rota e aí aquela rota começa a dar dinheiro, começa a encher bastante. Opa, agora dá para colocar um avião maior. E o A380 já é um avião que ele entra nas rotas tronco, assim, sabe? São rotas muito importantes, em horários nobres, e aí sim você consegue vender 500 passagens, mas isso é uma coisa que não acontece em toda rota nem em todo horário. Até porque por muito tempo o pessoal chegou a associar aeronaves com 4 motores como o 747 a rotas internacionais, e já aeronaves como o 737 a rotas, né, dentro do continente e tal. Mas hoje, até pelo avanço da economia de combustível, isso não é mais restrito a mais aeronaves só de 4 motores, né? Desde o A300 começou isso, né? Mas o 67 que veio de vez estabeleceu os bireatores como uma norma para voos de longa distância. Aí veio o ETOPS e os ETOPS foram aumentando e hoje em dia nós temos aí dos 5 voos mais longos do mundo hoje em dia, um é de 77, um de 380, os outros 3 são de 787. Então, os bireatores realmente se consagrando como aeronaves que vão muito longe e gastando pouco combustível, que é mais importante ainda para a indústria. Você havia citado no início a diferença dessa aeronave, aliás, as regalias que essa aeronave traz para o conforto, tanto do passageiro quanto para o piloto em si. Mas na prática da pilotagem em si, o que você como piloto acaba notando de diferente na nova aeronave? Bom, eu vim do 737, que é o último, talvez, jato de linha aérea a não ser fly-by-wire. Então, eu notei bastante essa diferença do fly-by-wire, né? Que é um sistema que ele processa nos computadores dele tudo que você faz, decide o que é para usar, o que não é para usar, corrige, enfim, a pilotagem fica muito mais precisa e tem uma lógica um pouco diferente do que é pilotar na mão, como a gente fazia no 737, como faz no Cessna, que você dá um comando esperando um resultado. Num avião fly-by-wire você meio que voa o resultado já, é uma coisa um pouco diferente. A pilotagem é muito mais precisa, como eu disse, tem auto-trim, o avião se trima sozinho o tempo todo. E tem a questão também de alguns modos de automatismo que são diferentes. Por exemplo, no 737 a gente tinha o level change, no 787 a gente tem o flight level change, que ele tem uma lógica diferente. Então ele tenta chegar na altitude que você escolheu em 2 minutos. O level change ele simplesmente dá um pitch para chegar naquela velocidade e não importa a razão. O 787 não, ele tem uma lógica mais inteligente nesse sentido, né? Então assim, é uma pilotagem que é mais refinada, mais suave, os amortecedores são melhores, então às vezes um pouso que seria muito duro no 37 é um pouso ok no 787. Tem essas diferenças que são questões de wide body também, que é um avião por ser muito maior, né, tem mais inércia, e ele é um avião que tem muita asa. Para o 787 descer é um problema porque ele quer voar para sempre. Então a gente faz aquela continha de vídeo, multiplica por 3 para todos os aviões no mundo. O 787 a gente faz vezes 4 porque é um avião que realmente demanda muito mais distância para conseguir descer, né? Porque ele tem uma asa muito boa, consegue voar muito alto logo, o que é bom porque a gente consegue voar fora tanto da meteorologia adversa quanto da maioria dos tráfegos que estão nas mesmas rotas que a gente. Então às vezes você sai para um voo de 7 horas direto para o flight level 400, 410. Então isso já facilita muito para a gente. E na parte da realização pessoal, eu creio que você até já chegou a entender isso, que é um privilégio você poder pilotar uma aeronave dessa, porque mesmo no cenário nacional não, no cenário mundial, há pouquíssimos, né, pilotos brasileiros pilotando essa aeronave. Sim. Acho que atualmente são 700, a gente está
né, gravando em 2018. Tem atualmente cerca de 700 787 voando no mundo. Tem muitos ainda em encomenda chegando, né? Eu não sei dizer quantos pilotos brasileiros, mas imagino que sejam apenas algumas dezenas, então é um privilégio bastante grande voar esse avião, ainda mais porque no Brasil, infelizmente, a gente não tem nenhum 787 de matrícula brasileira. Então não tem outro jeito de voar esse avião se não for saindo do Brasil. Mas realmente, eram os 2 aviões que eu tinha vontade de voar na linha aérea na minha vida, era o 737 e o 787. Então assim, o que vier fora disso é lucro. Bom, então isso, senhores, encerramos por aqui. Antes de finalizar, não esqueça o nosso cheque de abandono, deixando o seu like aqui no episódio se você aprovou o conteúdo, se inscrevendo e deixando nos comentários quaisquer dúvidas que você tenha sobre o 787. Então é isso, e como sempre, pilote um livro, leia um avião e nunca se esqueça de ter mais agilidade. Mas deixa eu dar um abraço desse aqui. Pode pausar aqui? Áudio também.